Olá, meus alunos, como vocês estão hoje? Eu fico muito feliz, né, com as aulas de história, porque nós vamos começar a estudar a melhor matéria que existe. Hoje eu vou passar só uma revisão, tá bom? Para a P3. Eu não vou aparecer, tá bom, pessoal? Vocês vão só ouvir minha voz e me acompanhar aqui nesse slide que eu fiz para vocês com todo o carinho, tá bom? E também eu quero que vocês peguem o livro, vai fazendo anotações aí, que isso aqui é um super bizu, então, para a nossa provinha AP3. E, ó, fiquem tranquilos, tá? Tudo que está na prova foi o que a gente estudou. O segredo, pessoal, é vocês lerem, né? Leiam a prova, tá bom? Lê direitinho, lê com calma, venham para a escola fazer essa prova com o coração aberto, né? Que você vai aprender coisas. Todos os dias nós aprendemos coisas, não é mesmo? Então vamos lá, nós estamos na semana 13 e a gente hoje nós faremos uma revisão para a nossa prova AP3, tá bom? E eu vou frisar para vocês que eu estou na torcida, tá bom? Para que vocês tirem uma nota ótima, tá? Que vocês tenham bastante sucesso aí no, na sua carreira escolar, tá bom? Na sua profissão, que é ser estudante, não é mesmo? Tá bom? Vamos lá, então? Vamos iniciar aqui. Bom, o conteúdo que vai cair nessa provinha, pessoal, serão os três capítulos que nós já estudamos até agora, né? Capítulo 2 do livro de vocês, que vai falar sobre a África, né? E a África e toda a sua riqueza, né? Lembrando que a África é o berço da humanidade, ok? Então, tudo que nós estudamos sobre o continente africano ali, vocês têm que dar uma lida bem bacaninha, tá bom? Porque vai cair questões ali sobre paleolítico, sobre neolítico, sobre revolução neolítica, né? Sobre a agricultura, início das cidades, tá bom? E eu sei que vocês sabem de tudo isso, mas vocês têm que dar uma lida também, tá bom? Bom, também vai cair o capítulo 3 que a gente falou sobre o povoamento da América. Pessoal, América, né? Nós somos americanos aí, americanos do Sul, né? Então, vai cair sim algumas questões sobre o povoamento da América, tá? Tudo que nós estudamos, dá uma olhada no seu livro, faz algumas anotações, vê o que você marcou, né? Com o seu marca-texto, veja o que você anotou no caderno das nossas aulas também, tá bom? Porque isso tudo vai estar na sua provinha, tá? Que você já estudou, que você já sabe. O que que falta? Qual é o segredo? Você lê a questão, né? Lê a prova com calma, com carinho, marcando, entendendo o que que a questão está pedindo, tá bom? E também vai cair o capítulo 4 que fala sobre o Egito e sobre a Mesopotâmia, né? Essas civilizações antigas aí. A gente já adentra, então, né, a história antiga, acaba a pré-história, e nós adentramos, então, a partir, né, do Egito, na história, tá bom? Com o aparecimento da escrita, né, que vai ser necessário. Lembra que o homem vai ter necessidade, então, da escrita, assim como ele teve necessidade lá na pré-história da fala, né, para se comunicar, para melhorar, para se organizar, tá bom? Vai surgir a escrita e nós adentramos, então, a chamada história antiga. Tudo bem? Animados? Eu fiz aqui algumas anotações. Vou passar com vocês algumas coisas bem importantes, então, desses capítulos, tá? Mas lembrem-se, né? Vocês têm que ler todo o capítulo, não é só ver o slide, né? Também não é só ver a aula, a videoaula, tá? Leiam o livro e se tiver alguma coisinha ali que não foi falado, que você ficou em dúvida, leu lá no livro, ficou em dúvida, temos o fórum para a gente conversar, tá bom? Vamos lá? E aí, animados? Eu espero que sim, né? Espero que vocês estejam bastante animados aí para essa prova, que é só uma prova, tá bom, pessoal? É só mais uma prova em que vocês sabem todo o conteúdo, porque a gente estudou todo o conteúdo. Então,
Nada de ansiedade, tá bom? Nada de medo de não tirar uma boa nota, que você vai sim tirar uma boa nota porque você estudou tudo isso. Nós falamos sobre tudo isso, tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá, vou passar aqui então, pronto. Nesse nosso primeiro slide, a gente vai se ater ao capítulo 2, né, da África, né, nossos antepassados. Nós estudamos várias coisas sobre naquele capítulo, né? Nós estudamos muitas coisas ali. Nós vimos que o período paleolítico, por exemplo, foi o maior período da história, né, onde os povos eram eles eram principalmente nômades. O que que é isso? O que que é esses povos nômades? Eles tinham que se deslocar de um lugar para outro constantemente. Por quê? Eles ainda não se fixavam num lugar só, porque era preciso que eles ficassem de um lugar para o outro para se alimentar, para sobreviver, certo? Então eles eram caçadores, então eles iam, né, para onde tinha caça, e eles eram também coletores, né? Então naquela região onde as árvores davam frutos e coisas comestíveis, eles tinham que ir para essa localidade, tá bom? Então eles eram principalmente povos nômades. Isso vai mudar no Neolítico, né? Mas no período paleolítico, então, é que o homem ele vai ser nômade, principalmente, tá bom? Nesse período também, no Paleolítico, que o homem ele vai surgir, né? Vai se organizar como homem, tá bom? Vai surgir lá, né? Primeiro o Australopithecus, depois vai vir o Homo habilis, que o ser humano ele já vai começar a ter certas habilidades, tá bom? E vai começar a construir, né? Ferramentas também para ele poder sobreviver. Porque nesses primeiros momentos aí, né, o homem, então, ele convivia lado a lado com grandes animais, tá joia? E aí depois vai surgir o Homo erectus, né, que ele vai ficar menos curvado e ele vai conseguir enxergar um pouco mais longe, né? Vai ter mais habilidade de se locomover, de correr, por exemplo, tá bom? E depois surge, então, o Homo sapiens, né? E é esse Homo sapiens, né, é ele que vai acontecer também a descoberta do uso do fogo, né? Porque o fogo, ele vai se tornar uma arma para o ser humano. Ele vai se tornar uma arma de caçada para o ser humano. Então, assim que o homem domina o fogo, o homem também passa a ser um predador, e não só os animais serão, né, predadores. O homem vai deixar de ser somente um animal, né, é, que pode ser caçado também pelos grandes animais, ok? E o homem vai passar a ser um grande caçador, então. Então, o fogo, além de cozinhar a carne para o alimento deles, né? Além de se aquecer também no inverno, ok? O fogo também vai ser uma arma nas caçadas. Ok, pessoal? E lembrando que isso é uma revisão, nós já estudamos um pouco disso tudo, tá? Período neolítico, vai marcando aí no seu livro também, tá? Vai colocando, né? Uma observação, tá bom? Ou no seu caderno, não sei, né? Veja a estratégia que é boa para você aprender, tá bom? Período neolítico, nós destacamos aí, então, a Revolução Agrícola, tá bom? A Revolução Agrícola é ela que vai modificar completamente a vida do ser humano na Terra, né? Porque vai surgir a agricultura, e a agricultura vai propiciar mudanças perceptíveis, mudanças importantes, então, para a sobrevivência, para a vida do homem. O homem, ele vai passar a ser sedentário, não coloquei aqui nesse slide, mas anota aí, por favor. O homem vai passar a ser sedentário, então, justamente nesse período neolítico, tá bom? Então, no período neolítico, ele vai se tornar sedentário, porque ele já conhece a agricultura, e a agricultura vai fazer com que eles se fixem num lugar só. Então, eles não precisarão mais andar de uma localidade para outra para encontrar comida, para coletar, né, alimento, tá? Ele pode
fixar-se no lugar só, e fixando, ele pode, por exemplo, construir casas, né? Isso também vai gerar o quê? O aumento da população, a partir do momento que a população começa a se alimentar um pouco melhor. E vai surgir o aumento da população, eles vão se organizar primeiro em aldeias, depois em tribos, e aí vai surgir, então, as primeiras cidades. Olha quanta evolução, pessoal! Saímos lá das cavernas no período paleolítico e no final do neolítico, o homem passa já a construir cidades. Lembra que isso demorou milhões de anos, tá? Todo esse processo do paleolítico, neolítico, e até chegar ao início das cidades, isso vai demorar muito tempo. Tá bom, pessoal? Esse, então, foi o capítulo 2, né? A África, nossos antepassados. Lembrando que o continente africano, então, é o berço da humanidade, né? Nós vimos que o continente africano, ele tem três zonas, né, interessantes. Nós vamos ver o Saara, né, que é um deserto, hoje é um deserto, e se tornou um deserto durante o Paleolítico, né, e aí o povo fugiu daquela região ali, né, para poder sobreviver, porque aquela região ali do continente africano passou, então, por um processo de desertificação. Lembram disso? Vemos também que, né, os homens aí, eles passam a construir suas armas, né, para sua caçada, e cada vez mais o homem, então, ele evolui, né, e aí ele consegue, ah, aos poucos, né, melhorar a vida e sobreviver de uma forma mais tranquila. Ok, pessoal? Vamos então para o capítulo 3. Já passei aqui, ó. Abre aí no seu livro também, capítulo 3, o povoamento da América. Bom, ainda estamos na pré-história, tudo bem? E agora a gente vai mudar o foco, sair do continente africano e a gente vai para o continente americano, né? Lembrando que essas localidades não tinham esses nomes ainda, né? Foi dado depois, tudo bem? Foi dado depois, então, e, então, o povoamento da América, né, o continente americano, nós somos americanos, né? E aí, pessoal, esse capítulo, ele começa ali, né, falando do chamado Estreito de Bering, né? O que é o Estreito de Bering, então? É uma hipótese, é uma resposta, uma pergunta que homens, né, como um padre chamado José Acosta, que começa a se perguntar como que o homem chegou à América, né? Lá no continente africano, foi encontrado vestígios de todas as fases evolutórias do ser humano, ok? E aí, homens ali, como um padre, né, um missionário, José Acosta, ele começa a pensar, mas como que o homem, então, veio aqui para a América, né? Como que ele chegou aqui na América? E aí o José Acosta lá atrás, lá no século XVI, ele fala, olha, eu acho que foi ali da Ásia, né? Acho que foi ali pela Ásia. E isso lá atrás, e somente no século XIX, somente no século XIX que cientistas, né, etnólogos vão ver que realmente o José Costa, lá no século XVI, tinha um pouquinho de razão, né? Tinha razão que os homens então passaram, né, do continente asiático, lembrando, ele sai do continente africano, ele sobe ali, né, passa ali para a Europa, da Europa, então, ele passa para a Ásia, tá bom? E da Ásia, num período de glaciação, né? A Ásia, se vocês olharem o mapa mundi, né? Da Ásia para a América, tem um lugarzinho lá que não é perto, não, mas é mais ou menos perto. E nesse período da glaciação, foi feito aconteceu que tinha uma ponte congelada ali. Então, a partir dali, esse homem, ele vai sair do continente africano e vai desbravar o mundo todo,
né? Então, é o chamado Estreito de Bering, ok? Que é uma das hipóteses a qual, né, fala que o homem, então, vai surgir, né, vai povoar, então, a América. E já no século XX, né, vai surgir outras hipóteses, então, para esse povoamento da América, tá? Como, por exemplo, vindos da Oceania, vindos pelo mar, né? E aqui, chegando então na América. Ok, pessoal? Interessante, né? Esse Estreito de Bering aí. Bom, há também, né, na América, nessa região do Brasil, na América do Sul, né, que a gente divide, então, o continente americano, que é bastante grande, é muito grande, o continente americano, então, ele é dividido, né, em América do Norte, América Central e América do Sul. E há, pessoal, alguns sítios arqueológicos onde é a América do Sul, onde é o Brasil, tá bom? Em um desses sítios arqueológicos é onde é encontrado um crânio, né? Esse crânio, pessoal, cientistas, né? Eles vão descobrir que pertencia a uma mulher, certo? E programas de computadores, inclusive, conseguiram imaginar, refazer, repensar, não sei, reconstruir o rosto do dono desse crânio. E aí descobriu, primeiro achou que era um homem, né? Chamou de o homem de Lagoa Santa, e depois descobriu-se então que é de uma mulher e foi chamada de Luzia, tá bom? Por causa lá da localidade onde foi encontrado. Tudo bem? Então, há sítios arqueológicos brasileiros que provam, né, que esse povoamento da América foi há muito tempo atrás, certo? Aqui nessa região do Brasil também, e também, né, aqui na América do Sul, praticamente, há um chamado sambaquis. Vocês se lembram o que que é o sambaqui? Vocês se lembram o que é o sambaqui? Sambaqui é uma montanha, simplesmente, né, uma montanha que foi formado, né, durante muitos anos, milhões de anos, e esses sambaquis, eles escondem vestígios de rastros de seres humanos, tá bom? Como cascas de alimento, ossos, né, de animais que eles comiam, deixavam o osso por ali, até fezes humanas, né, que dá para descobrir, né, através da ciência hoje em dia, que dá para descobrir muita coisa sobre aquela região, sobre aqueles homens que aqui viveram, tá bom? Isso que são os sambaquis, então. Legal, né? Que em tupi significa monte de conchas. Até isso, né? Até essas conchas que são transportadas de um lugar para outro, assim, se não está muito perto do mar, está mais para dentro, aí se pergunta, né? Como que essas conchas vieram parar aqui? Né? Tudo isso, os estudiosos, eles se perguntam e eles querem responder essa pergunta, né? E é por isso que eles pesquisam, estudam, tá bom, pessoal? Bom, Parque Nacional da Serra da Capivara também é um museu, né, a céu aberto, onde existem muitas pinturas rupestres, né, a arte rupestre que homens, né, da pré-história que aqui viveram na América, né, eles desenhavam, então, eles faziam essa arte rupestre, né, e deixou, então, nessa localidade, nesse Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Brasil, no estado do Piauí. Tá joia, pessoal? E lá tem muitas pinturas rupestres, né? Nós vimos até uma arqueóloga, né, que cuida de lá, que é apaixonada por esse parque, que defende esse parque muito, que é a Niede Guidon. E aí, pessoal, tudo bem, né? Espero que vocês estejam gostando e aprendendo, tá? Na próxima aula eu apareço, eu prometo para vocês. Olha só, ainda nesse capítulo, Povoamento da América, o capítulo 3, que também vai ser cobrado na AP3, pessoal, história aí, né, sobre a Mesoamérica e a região andina, tá? Nessa local, Mesoamérica, pessoal, meso, né, significa meio, né? Então, ali na América Central, tá joia? E na região andina, que é aqui a América do Sul, praticamente, tá
tá bom? Nessa localidade, então, é feita a agricultura também, tá? A gente vai encontrar até nessa região aí, nesses grandes impérios, já vou falar aí do tópico de baixo, nesses grandes impérios aí, é, um sistema de irrigação para a agricultura muito tecnológico, um sistema de irrigação fantástico, né? Porque eles dependiam da agricultura. Então, eles pensaram, né, em como fazer a agricultura, tá joia? Então, na Mesoamérica, vocês vão ver aí no livro, né, que é dividido em zonas, né, e a região andina também, zona do milho, zona do tubérculo, zona da mandioca, tá ok? E os povos indígenas, né, que viviam na América do Sul, na região onde é o Brasil, né, a gente vamos ter povos de tronco linguístico chamado Tupi, tem também povos de tronco linguístico chamado G, tá bom? E aí esses povos, alguns eram nômades, outros eram seminômades, eles praticavam a agricultura também, tá joia? E eles viviam espalhados, né, pela América do Sul aí. Tanto que quando os espanhóis, né, chegaram aqui na região da América Central, havia milhares de americanos já morando aqui, né? Havia cidades, assim, inconcebíveis lá na Espanha, lá na Europa, tá bom? Inconcebíveis, cidades, assim, muito bem organizadas, muito bem, e totalmente diferente do que eles haviam visto na vida deles, né? Dos europeus ali, dos espanhóis, quando eles chegaram na América Central. Tá joia? E grandes impérios, então, na América, não é bem assim na pré-história que esses grandes impérios vão surgir e até desaparecer, é um pouco mais tarde, já no século XV, XVI, né? Um pouco, não, muito mais tarde. Mas é importante a gente frisar que no continente americano, então, antes dos europeus chegarem aqui, antes dos portugueses, antes dos espanhóis chegarem na América, havia, tinha, né, havia grandes impérios, então, tá? Como o Império Azteca, né, que fazia agricultura, foi lá que foi encontrado o sistema de irrigação, né, bem interessante, bem complexo, tá? Tinha o povo maia também, né, com a sua religião, com o seu politeísmo, com a sua agricultura, a forma que eles faziam, né? A sua observação, a sua astronomia, maia também, né? Já tinha aí esse interesse, alguns estudos, inclusive, sobre astronomia, certo? E também o povo inca, tá joia? E também o povo inca, que é um desses grandes impérios que havia, então, na América. Pessoal, leiam o capítulo 3, o povoamento da América, tá bom? O que eu fiz aqui foi um resumo, uma revisão. Eu quero que vocês escutem, né? Essa aula, tá bom? Vejam aí os slides e vai fazendo suas anotações, anotando aí no seu livro, no seu caderno, mesmo nos slides que a gente fez, né? Que a gente estudou todo esse período, tá bom? Bom, e como último capítulo, então, que vai, como conteúdo, né, que vai estar na AP3, pessoal, é o capítulo 4, tá joia? Egito e Mesopotâmia. Depois desse capítulo, depois da prova AP3, nós vamos estudar o capítulo 5, que vai falar sobre povos antigos também, mas na AP3 só vai até o capítulo 4, que é o que a gente já estudou. Tudo bem? Espero que sim, tá, pessoal? Bom, vamos falar do capítulo 4, então? Abra um livro aí. Sei que já está no jeito aí, né? Que vocês estão me acompanhando, tá bom? Abre aí o capítulo 4, que vai falar sobre Egito e Mesopotâmia. Pessoal, esses dois, né? A história desses dois locais é muito interessante. São os primeiros povos, assim, complexos, sabe? Com sociedade complexa, com religião complexa, com agricultura complexa, com organização complexa também, tá joia? Então, são as primeiras localidades
essa complexidade toda. São os povos antigos, né? A gente já está aí, então, na história antiga, porque aí que vai surgir a escrita, né? A escrita ela vai passar a ser necessária a partir do advento das cidades, porque aí precisa organizar, né? Precisa organizar a cidade, não precisa de uma escrita interessante para poder ser feito, tá bom? Vamos lá, então, Egito e Mesopotâmia. Vamos falar primeiro do Egito, e para a gente falar do Egito, a gente tem que falar do Rio Nilo. Essas primeiras civilizações, então, elas vivem, né, da agricultura. Ah, a agricultura tem importância central aí, né, para a alimentação das pessoas. E, pessoal, esses povos aí egípcios, então, eles são aqueles que vão fugir ali do processo de desertificação, né, que vai acontecer no norte do continente africano, ok? E eles vão, né, fugindo, fugindo, até eles encontrarem, então, o rio Nilo, e lá eles vão perceber que a localidade, né, o rio, é uma dádiva e vai ajudar bastante na agricultura, tudo bem? Então, o rio Nilo, né, ele com as suas cheias, vai, e depois as suas vazantes, vai fazer com que a agricultura seja muito próspera nessa região. Bom, os primeiros povos aí, então, né, eles vão se formar ao redor, né, ao longo, melhor dizendo, ao longo do rio Nilo, ok? Vão fazer lá sua agricultura e seus pequenos grupos, assim, que é chamado de nomos. Cada nomo desse tem um nomarca, ok? Que eles chamam de nomarca, como se fosse um líder, né? Mais para frente, esses nomos, então, eles vão se juntar, formando o Alto e o Baixo Egito, né? E mais tarde ainda, esses dois reinos, então, vão se juntar em um só. Então, toda a extensão ali do Rio Nilo, praticamente, vai ser o Egito, ok? Na sociedade egípcia, então, né, nós vamos ter ali o faraó, que é o rei, né? O faraó que é o rei, que é o líder, e para a população egípcia, esse faraó também é considerado um deus, tá? Lembra que eles são politeístas, tanto os povos do Egito, né, quanto os povos da Mesopotâmia, eles são politeístas, e no Egito, o faraó, ele é considerado um rei, um deus na terra, né? Isso, pessoal, pela religião deles, né? Logo abaixo, na sociedade egípcia, pensa aí, né? Tem até no livro de vocês, mas pensa aí numa pirâmide social, né? E tá o faraó no topo, depois os nobres, certo? Os escribas também, eles têm, os sacerdotes, os escribas, eles têm uma posição também no topo dessa pirâmide social, né? Porque eles são importantes. E depois vem os camponeses e os escravos. Lembra que os escravos é bem pouquinho nessa sociedade aí, tá bom? É, a religião, né, do povo egito também é bem interessante, porque eles misturam, né, figuras, né, misturam seres humanos com animais, e eles têm também a questão da mumificação, e eles também constroem pirâmides como tumba, né? Eles também constroem pirâmides para serem tumbas, porque eles acreditam que há uma vida, então, depois da morte. Eles vão precisar do corpo, que é mumificado, eles vão precisar de coisas que também é depositado, então, nessas tumbas, né, dos grandes faraós, dos nobres, né, que são mumificados, ok? E nessas sociedades, né, tanto no Egito quanto ali na Mesopotâmia, vai surgir a escrita, né, que é o divisor aí do período histórico, segundo historiadores, né? Então, com a escrita, estamos aí na Idade Antiga, ok? Na história antiga, tá bom? E, pessoal, nesse mesmo capítulo, então, Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, então, é uma região. Meso significa no meio,
de dois rios, que também é importante, assim como o Nilo é importante para o Egito, esses dois rios, Tigre e Eufrates, são importantes, então, para essa região chamada Mesopotâmia, ok? Os sumérios, então, são os primeiros povos a chegar nessa localidade, ok? São os primeiros povos a chegar nessa localidade, os sumérios, depois vem outros povos, e depois o Egito, ó, lembrando aqui, o Egito ele é protegido, então, pelo deserto do Saara, ok? Ele é protegido de invasores, de povos que querem dominar ali. Já a Mesopotâmia, é, já a Mesopotâmia não tem essa proteção. Então, primeiro vem os sumérios, depois dos sumérios vem os assírios, eu não vou saber a ordem aqui, mas tudo bem. Ah, depois os sumérios, então, e aí vem mais para frente, vem um povo chamado Amoritas, ok? E é esse povo chamado Amoritas é que vai fundar, né, um chamado Império Babilônico. A Babilônia, então, é uma cidade-estado, é uma cidade importante, então, nesse período, importante nessa localidade, ok? E que também, esse Império Babilônico também vai ser invadido, vai ser conquistado, né, por outros povos, e mais para frente, um povo chamado caldeus também vai dominar essa localidade, e esses caldeus são descendentes, então, dos amoritas, e eles vão fundar o chamado Segundo Império Babilônico, ok? Bom, nesse primeiro Império Babilônico, então, vai surgir, tem um rei chamado Hammurabi, e esse rei vai criar, né, junto ali com a sua organização, ele vai criar um código de leis. Pessoal, é o primeiro código de leis da história da humanidade. E esse código, então, ele servia, né, para organizar a sociedade, tá? Para organizar a sociedade. Esse código de leis, ele falava de todos os aspectos da sociedade, ele tratava de todos os aspectos da sociedade, ok? E esse código de lei servia, então, para organizar a sociedade, para combater os crimes, né? Para organizar, para ordenar a sociedade ali naquela cidade, nesse império babilônico, ok? Então, esse código de leis ele é importantíssimo para a história, que foi a partir dele que outros códigos de leis foram sendo, né, pensados, copiados, feitos. Então, esse código de leis é muito importante para a história, por ser o primeiro código de leis que vai organizar a cidade. Bom, aqui também na Mesopotâmia vai surgir uma escrita chamada cuneiforme. Lá no Egito é a escrita hieroglífica, ok? Que traz, né, figuras, tá? No alfabeto, né? Então, figuras que representam palavras, ok? E a escrita cuneiforme são traços, né, feitos com uma cunha, uma coisa convexa, uma coisa meio arredondada, assim, e essa escrita, então, vai durar muito tempo e vai ser usada bastante nessa região chamada Mesopotâmia. Pessoal, tem muito mais coisas, né, que nós falamos aí nesse primeiro trimestre de aulas, tá bom? Nós acabamos por aqui, tá joia? Nós acabamos por aqui. Acho que a gente deu uma revisão, falou, né, de tudo que é importante, tá bom? E que vai cair no nosso AP3. Então, ouçam esse vídeo, tá bom? Vejam aí os slides e vai anotando tudo que eu tenho falado para vocês, ok? Vem falar, vai anotando tudo que eu tenho falado para vocês, que vocês vão se dar muito bem, então, na nossa prova. Lembra que nessa AP3 eu mereço que vocês tirem uma nota boa para mim, tá bom? E eu estou na torcida por vocês. Ótima prova a todos. Lembre-se de que você sabe toda a matéria,
tá bom? Nós estudamos toda essa matéria, então você sabe se você é um bom aluno, se você anotou, se você viu as aulas, se você escreveu, se você perguntou, se você teve dúvida, você vai tirar nota boa, tá bom? E na hora da prova, leia com calma, pense, responda, tá bom? Tranquilo, sem ansiedade, sem ficar com medo, tá bom? Você sabe a matéria, lembre-se disso, você sabe a matéria, é só ter calma, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço para vocês, espero que esse vídeo, né, ajude muito a vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, pessoal. E, ó, fórum para perguntas, ok? Abraço, até mais.